E você aí de casa, sabe qual é o maior medo de todo homem? O animal mais perigoso do planeta é uma mulher de TPM. Qualquer movimento brusco pode ser perigoso. E aqui no estúdio a gente tem a ginecologista Julivana Badaró, que tira suas dúvidas aí de casa sobre essa criatura mais incrível do universo. A mulher, é claro. E a nossa convidada de hoje é a doutora Julivana Badaró. Ela é ginecologista e obstetra e eu quero agradecer muito a sua presença aqui. E é claro que a gente vai começar esse bate-papo com a estética íntima. O que representa isso para as mulheres e quais são as técnicas agora que o pessoal mais está trabalhando e o que mais lhe procuram no consultório? Hoje, o que mais me procura no consultório é as pacientes em busca de cosmetologia ginecológica. O que significa isso? O que você acabou de falar. Estética íntima. As mulheres hoje, elas se sentem mais à vontade para falar dos pontos que mais incomodam, que ela tem vergonha, que ela às vezes prefere uma luz apagada para não ser visualizado. Então hoje o consultório, as pacientes vão muito em busca desse tipo de socorro, né? E deve ser muito difícil para a mulher falar sobre isso, porque a mulher ela é mais fechada e ela tem um pouco mais... você vê isso, elas conversam com o marido sobre isso, amor, eu queria ir num lugar, o que você acha? Ou não, elas já vão com você e o marido nem sabe? Depende, tem os dois casos. Na verdade, a mulher, a criação da mulher ela é mais tolhida, né? Então, ela não se sente à vontade de falar das coisas que incomodam ela. Hoje, com a mídia, com a divulgação da cosmetologia ginecológica, as mulheres hoje já vão em busca do que elas se sentem com vergonha, às vezes, na relação, de se mostrar para o marido, porque tem uma hipertrofia de pequenos lábios, por exemplo, que é uma das cirurgias mais realizadas, às vezes uma hipertrofia do clitóris, né? Às vezes a coloração dessa vulva. Então, tudo isso está incluso nesse pacote de cosmetologia. Quer dizer que dá para diminuir, dá para aumentar, dá para mudar a cor, dá para mexer muito, assim. Na verdade. Uma das perguntas que geralmente o pessoal faz é se altera o prazer, se afeta a questão do prazer. Hoje já existem técnicas, Otávio, que nós utilizamos que não altera o prazer, né? Não mexe na vascularização, na inervação da região vulvar. Então elas continuam sentindo prazer da mesma forma. Mas a cosmetologia, a cirurgia íntima, ela é como uma plástica de face, por exemplo. Você vai lá para tirar o excesso de pele da face para ficar bonita. E na estética íntima, que é a cirurgia íntima que nós fazemos, principalmente vou citar a mais comum, que é a hipertrofia dos pequenos lábios, né? Que a mulher tem aquele aspecto de borboleta, uma asa maiorzinha do que a outra. Então, você vai, retira aquele excesso e devolve a autoestima dessa mulher. E ela às vezes não usa um biquíni por causa de uma hipertrofia, ela não usa certas roupas de ginástica, o exercício de spinning incomoda ela sente dor, tem certo tipo de calça jeans que ela tem vontade de usar, mas ela não se sente à vontade porque incomoda, arranha. Na relação sexual ela tem vergonha de se mostrar para o parceiro. Então essa cirurgia ela é feita exatamente para poder voltar, tirar o excesso e deixar o anatômico. Muito interessante isso que a senhora acabou de falar, porque às vezes a gente pensa só na parte estética, né? Você de casa tem certeza que só pensou ali na parte do lençol e tal, mas na verdade existe uma parte prática em cima disso, né? Quer dizer, do desconforto de não poder utilizar alguma coisa ou outra porque vai marcar, vai aparecer, ou não poder fazer um exercício, né? Quer dizer, é uma coisa que interfere no dia a dia da mulher. Sim, né? Interfere no dia a dia. E a qualidade de vida dela, ela aumenta dentro e fora da cama, digamos assim? Sim. O que a senhora recebe de retorno, assim, das mulheres depois que faz? Quanto tempo tem que ficar primeiro? Olha, quanto tempo tem que o homem vai ficar sem usar? 30 dias. 30 dias. 30 dias. Aí, 30 dias. Tranquilo. O retorno da cirurgia, quando feita, porque essa cirurgia você pode fazer tanto com um bisturi elétrico
quirúrgico como com laser. O mais comum hoje, né, as pacientes querem a cirurgia laser, né? Mas muitas vezes a cirurgia laser você precisa de um cautério do seu lado, então você acaba associando as duas técnicas, né? Na maioria das vezes não precisa, faz só com laser, mas às vezes você precisa do cautério, que seria a cirurgia só com a parte do bisturi, né? O laser é uma coisa realmente revolucionária dentro da medicina, né? Em todas as áreas, até na área íntima, né? Principalmente na área íntima. O laser, ele devolve a capacidade, principalmente das pacientes que tiveram câncer de mama e que elas não podem usar hormônio, eles devolvem para ela a capacidade de relação sexual. Esse foi um dos, assim, tipo, o laser veio para ajudar esse tipo de mulher. E daí foram se desenvolvendo e estudando e chegando à conclusão que o laser tem muitas finalidades. Dentre elas, né, melhorar a autoestima dessas mulheres com câncer de mama, principalmente as mais jovens, né? Porque elas perdiam os maridos, porque na verdade elas tinham dificuldade de ter relação por conta da medicação, do tratamento, que faz atrofia da região íntima. E o laser faz o quê? Vai lá, estimula a produção de colágeno, melhora a lubrificação, melhora a contratilidade muscular, e essas pacientes começam a voltar a ter relação sexual, porque antigamente isso aí só era a base dos hormônios. Como elas tinham câncer de mama e não poderiam usar os hormônios, como que elas ficavam? Né? Sim, não, muito interessante isso, e quase tudo vem, né? Digamos, as técnicas que depois elas são adaptadas, digamos assim, para a estética, geralmente elas nascem de uma necessidade. Você falou até do câncer de mama e eu lembrei de um filme muito bom que eu recomendo, se chama Breast Man. Um dos atores é até aquele rapaz que era o principal lá do Friends, e mostra o começo dos implantes de silicone, os implantes mamários. E aí os colegas falavam, esses aí são os da beleza, eles querem deixar as mulheres com os seios maiores, e ficavam meio que fazendo pouco do estudo que eles estavam fazendo, que eles estavam realizando. E depois mostrou justamente a diferença que isso fazia na vida de uma mulher que perde o seio por conta de um câncer e fica, né, só com um lado, e aí eles conseguiam fazer a reconstrução. E aí depois também mostra o abuso, né, quando começaram a colocar 2, 3 litros, assim. Então, justamente, esse filme eu acho impressionante e acho que vale a pena assistir justamente por causa disso. Primeiro nasce da necessidade. Você ajuda alguém. E depois, às vezes, a coisa é adaptada para o bem ainda, para a estética, e depois sempre tem alguém que quer extrapolar, né? Que sempre tem alguém que quer chutar o balde, e tem alguma coisa, assim, diferente que já lhe pediram para fazer, que não é nem diminuir, é para deixar diferente? Sim. É? Sim. Né? Não pode contar desse horário, não. Nesse horário nem tudo pode ser revelado, né? Mas sim, sim. Não perca, hein? Vamos criar um horário depois da meia-noite para a doutora poder vir aqui. Mas você tocou num assunto muito interessante, porque eu vivi a transição da mutilação de uma cirurgia de câncer de mama com a devolução através dos implantes para essas mulheres. E foi muito gratificante. Nossa. Elas poderem sair da cirurgia de mama com as suas próteses ou com a mama insuflada, já esperando o preparo para a prótese, foi realmente devolver a autoestima dessas mulheres. Sim, porque é libertador, porque a mulher não podia mais usar um biquíni, até uma blusa, né? Ficava aquele espaço, ela já saía, aquilo parecia que ela tinha perdido um pedaço da feminilidade, né? Por incrível que pareça, os seios, na maioria das vezes, as nossas telespectadoras podem falar aí, né? Mas eu costumo às vezes brincar e dizer assim, se um assaltante entrar na sua casa e a senhora não tiver tido tempo de vestir a roupa, o que a senhora primeiro tampa? A maioria fala, as mamas. Que interessante, tu vê como é algo muito, né? Então, quando havia mutilação, elas sofriam muito. E você falou uma coisa muito interessante da criação da mulher, né? Que ela é criada para ser mais retraída, para não falar aí de determinados tipos de coisa. Quando eu era pequeno, na escola ainda tinha aquele livrinho, De Onde Viemos, né? E aí era mais ou menos o começo da educação, né? Digamos assim, para a vida adulta. E quando eu fui uma vez na casa da minha avó, eu achei um livro muito interessante, que era O Moço e Seus Problemas e A Moça e Seus Problemas. Eu vou trazer aqui para mostrar para vocês, porque foi algo muito revelador para mim.
porque era uma educação extremamente terrível. Então dizia para a mulher como ela devia se portar, como ela devia se vestir, que ela não podia falar determinadas coisas com o marido, que era tudo tabu. E daí eu também comecei a passar a enxergar essa geração dos meus avós, né, com outro olhar, né, que às vezes a gente, mas por que não fala disso? Não, eles não foram criados para isso. Como é que essa barreira entre a mulher falar para o marido, ela consegue ser quebrada? Essa barreira da vergonha, essa barreira do tabu. Precisa falar tudo pro marido ou tem coisa que realmente não tem que falar com o marido, não? Isso aí depende da intimidade do casal, né? Eu parto do pressuposto que quanto mais você tem liberdade de expressão, você é mais acolhida e você encontra o parceiro, né? Muitas vezes o parceiro, tem mulheres que têm tanta vergonha e elas perdem, às vezes, aquele parceiro que pode estar do lado dela, né? Ajudando. Ontem eu tive uma aula e eu achei muito interessante porque chegou um esposo e falou para mim assim, olha, a minha esposa, você trabalha com essa parte íntima e a minha esposa, ela tem uma hipertrofia, um aumento dos pequenos lábios. Eu sei que incomoda ela, mas eu não sei como chegar nela para falar. Então, tipo assim, ele queria dar o apoio para ela, mas ele não sabia como. Mas é bíblico, né? A mulher foi criada, a gente vem vencendo barreiras, na verdade, como mulher, né? Mas a mulher foi criada para ser obediente, para ser a mãe. Hoje mudou muito. Hoje a mulher, às vezes, ela provê a casa, né? Mas antigamente não. Então, assim, são os tabus que hoje estão sendo vencidos. Então, a mulher hoje, ela se olha mais. Antigamente não podia, era pecado, né? Tem pacientes, por exemplo, que a gente faz o laser e ela atualmente não tem parceiro. É um exemplo assim, às vezes a paciente do câncer de mama, né? Muitas vezes ela foi abandonada no percurso do tratamento. E ela tem a necessidade de sentir o prazer. E ela fala assim, olha, eu fui na missa, mas eu não comunguei porque eu me toquei. E é pecado para a igreja, é pecado para Deus. Então, tem vários fatores que impactam na mulher. É religião, é criação, ambiente de trabalho, muitas vezes, assim, tem muitas mulheres que elas foram criadas como, né? Os meus irmãos podiam tudo, mas eu não podia nada. Então, existe um jargão, né, popular que as pessoas dizem assim, entre aspas, né, os meus garrotes estão soltos, mas a minha novilha está presa. Então, assim, a mulher, basicamente, então, para a mulher é muito difícil ela se soltar. E hoje ela está assim, a mulher está se libertando. Então, ela chega no seu consultório e diz assim, olha, tá escuro, eu queria clarear, eu não sei, eu tive 2 filhos, será que foi por isso que escureceu? E muitas vezes ela vai, e aí você percebe que a mulher hoje, ela busca para ela, nem sempre para o parceiro. Isso é muito interessante. Não, mas isso geralmente o parceiro, ele é um pouco alienado em relação a isso. É raro, inclusive, você vê homens que vão lá e vão conversar com a senhora, né? Geralmente, não, pode ir lá, faz o que tu quiser, né? Não é aquela coisa meio solta, assim. E acho que isso falta, esse diálogo, essa conversa. E já, assim, não querendo gerar polêmica, mas até onde eu sei, essa questão tão puritana que existe, ela é mais da igreja do que da Bíblia de Deus, né? Que não tem nada assim na Bíblia que diga que a mulher não possa sentir prazer. A grande questão a Bíblia fala de luxúria, de excessos, e isso a gente sabe que é prejudicial em qualquer área, né? Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela pegou um lado muito forte, né? Mas eu acho que até o sofrimento de Maria com a vida de Cristo simbolizou essa questão, né? Daquela resignação dela com aquele sofrimento. Você vê que em momento nenhum ela grita, ela clama por aquele filho. Então, assim, eu acho que falar de religião é uma coisa complicada e a gente respeita os preceitos. Então, por exemplo, é engraçado que na minha anamnese, as minhas pacientes, se estiverem por um acaso alguma nos assistindo, elas vão dizer, qual sua religião? Aí elas falam, mas por que você pergunta a minha religião?
Então, a gente tem uns preceitos que a gente tem que respeitar. Por exemplo, operar uma paciente de testemunha de Jeová, ela tem a particularidade de não poder fazer sangue, né? Você oferecer um determinado método contraceptivo para uma região que é extremamente católica, um exemplo, assim, o DIU, que é uma coisa que já gerou muita polêmica, então é difícil. Entende? Então, muitas vezes, você tem que sentar com aquele pastor, com aquele padre, e às vezes bater um papo, e enfim, e mostrar por A mais B que talvez aquele conceito, mas isso aí é uma coisa muito difícil. E então, é eu acho que é uma coisa que a gente só respeita. Mas é importante, né? É importante, eu fico feliz que a senhora respeite por exemplo, isso, né? hoje tem o que a gente chama que são os LARCs, né? Que são anticoncepcionais de longa duração, e como hoje a vida sexual começa na menina, né? Começa na menina, né? Então, quando tem o tabu religioso, então tem alguns tipos. Quais são os LARCs hoje, né? Nós temos os DIUs, que são anticoncepcionais de longa duração. Então, nós temos os DIUs, onde temos o DIU T de cobre, temos o DIU de hormônio, né, cobre com prata, e nós temos o Implanon, que é um implante que você coloca, eu falei o nome, me desculpem, mas não tem outro no mercado, né? E você coloca no antebraço da paciente. E lugares muito religiosos, elas não aceitam os DIUs. Pela crença religiosa, então a gente respeita, mas não deixa de oferecer para ela um LARC. No braço mesmo, aqui mesmo? No braço, aqui, nessa região aqui, ele tem uma duração de 3 anos, né, e é tranquilidade. Deixa eu até aproveitar, porque eu tinha visto uma pergunta sobre o DIU aqui. A Ana Beatriz, de Senador Canedo, está perguntando, tem ovário policístico, posso usar DIU? Ana Beatriz pode usar o DIU, né? Salvo que, para tratar o seu ovário polimicrocístico, o ovário polimicrocístico, eu brinco com as minhas pacientes e digo que não é só o hormônio, né? Principalmente o que ajuda no tratamento do ovário polimicrocístico, alimentação, atividade física, né? E assim, o DIU, ele não vai tratar esse ovário polimicrocístico, né? Mas ele vai fazer o efeito de contracepção normalmente. Funciona? Funciona, como contracepção funciona. Vai funcionar. Vai funcionar. Isso é maravilhoso. De quanto em quanto tempo a mulher precisa ir ao ginecologista? Pelo menos uma vez no ano, pelo menos, né? A nível público, a gente espera essa paciente pelo menos uma vez no ano. A nível de consultório, eu acho que as pacientes elas exercem mais ou menos uma frequência de 6 em 6 meses. E o marido? Que a gente vê, a mulher ela sempre se cuida, a mulher vai, a gente brinca, né? O homem só vai no hospital quando tá ou para remendar ou para costurar, alguma coisa assim, senão não vai. O homem também precisa, para poder, porque precisa. Querendo ou não, né, a relação, o contato direto ali, partes muito sensíveis, muito, né? Precisa também, né? O homem também precisa, como a mulher, olhar o seu órgão, fazer os seus exames de rotina, mas isso aí já é mais difícil, eu não vou saber lhe dizer tanto, porque eu sou das mulheres, né? A Danusa, do Cidade Jardim, está perguntando aqui, em que casos quer indicar, aqui a gente já voltou para a questão do laser, né? Em que casos é indicada a cirurgia e quais os casos o laser pode resolver? Isso é vasto, hein? Mas vamos lá. A cirurgia, a indicação dela é o bem-estar da mulher. Lógico que não é tudo que é indicado a cirurgia. Então, se a paciente sente que alguma coisa incomoda, procura o seu ginecologista, vai ser examinado, vai ser discutido, os pós, os contra, né? Ou tem outra coisa também hoje que está muito comum, que é a hipertrofia do clitóris, e ele tem uma correção cirúrgica também, né? E qual foi o resto que ela perguntou? Quando que só o laser pode resolver? Não, a cirurgia a hipertrofia do pequeno lábio, ela pode ser toda feita com laser, toda, né?
E é muito boa a cirurgia com laser, mas, por exemplo, às vezes, eu não sei se eles vão conseguir me entender, mas às vezes tem um lábio que é mais grossinho do que o outro, né, mais largo, e aí às vezes ele tem uma vascularização mais acentuada, por isso que eu disse que às vezes a gente precisa associar o laser com o eletrocautério, mas isso é mais técnica cirúrgica, né, mas o laser resolve muito bem. Lábios grandes, finos, eles são mais fáceis de ser operados só com laser, única e exclusivamente com laser. Lábios grandes, aumentados, né? Vou falar dessa forma que eu acho que todo mundo me entende melhor, mas às vezes mais largos, eles têm alguns vasos que às vezes o laser não consegue cauterizar totalmente, mas isso é só uma técnica cirúrgica, não deixa de ser feita pelo laser. Né? Tem outra pergunta também, tem duas perguntas que eu vou fazer daqui a pouquinho sobre pós-gravidez, mas aqui tem uma pergunta também, o que faz os lábios crescerem, os pequenos lábios crescerem? Normalmente é a formação anatômica mesmo, intraútero. É? Aham. De pós-parto, tive 3 filhos por parto normal e sinto que perdi um pouco do prazer e acho que é flacidez a palavra que ela usou aqui. Como posso fazer para ela ficar mais apertadinha de novo? Vamos lá. O laser, ele realmente melhora a musculatura, ele dá uma diminuída no canal vaginal e isso dá uma sensação de o aperto, né? Mas quando tem muitos partos normais, às vezes há necessidade de fazer também a perineoplastia, que é a aproximação da musculatura afastada durante o parto, durante o trabalho de parto, que faz com que ela tenha essa sensação de estar com, entre aspas, a vagina mais larga. Vou fazer uma pergunta agora, sou do interior, né? E às vezes a gente tinha algumas coisas, alguns escândalos no interior. E aí a gente ouvia que a menina foi levada para a capital lá para fazer uma cirurgia para ela ser virgem novamente. Isso sempre foi uma coisa assim, aqueles mitos assim da nossa adolescência. Eu queria saber se isso realmente existia, se é algo que se fazia, porque vai casar agora, vai casar com fulano de tal, que é de família conhecida. E aí isso, a menina sumia um tempo, depois voltava e casava. Eu não sei o que acontecia depois. Mas essa perineoplastia, você falou, me pareceu algo que lembrou aquilo. Não, a períneo ela não é uma reconstituição de ímen. O períneo é devolver a musculatura para o lugar dela. Porque com o parto, o que acontece? Vai passar a cabeça do neném, né? Sim. E com isso faz um afastamento da musculatura. Então, pensa assim, ela teve 1, 2, 3, né? Dificilmente essa musculatura vai voltar. Às vezes precisa fazer um pequeno corte para esse neném poder sair e tal. Então isso tudo modifica essa anatomia. E daí a gente às vezes precisa fazer o períneo, o laser talvez não atenda 100%, mas se ela não tem o que a gente chama de... como é que eu vou falar o nome médico? Retocistocele, né? Se ela não tem o afastamento dessa musculatura, o laser, na maioria das vezes, resolve o problema dela. Outra coisa também, depois do meu parto, já meu neném está com 4 meses e faço xixi de vez em quando na calcinha. E não, pelo que eu entendi, é que ela não passou isso até agora. O laser ajuda. O que dá isso? Assim, é uma incontinência urinária? É uma continência urinária provavelmente transitória, né? Que é uma incontinência pós-parto. Vai passar. Mas assim, isso eu tô falando sem examinar, sem ver se realmente ela tem uma bexiga, né? Uma queda de bexiga, se realmente tem alguma coisa. Então assim, se for, acabou de ter o parto, porque às vezes até a paciente durante a gestação, ela tem essa questão, mas não chega a ser uma incontinência, ela vai mais vezes ao banheiro dependendo da idade gestacional. Né? Aí essa daí ela está dizendo que ela é incontinente. Não, então, o nenê já está com 4 meses. Então, aí seria bom um exame para ver o que realmente está acontecendo.
Tem que dar uma olhadinha então, mas a boa notícia é que pode ser que daqui a pouquinho já passe, mas é sempre bom ir, né, consultar. E o que dá essa bexiga caída? O que é isso? Eu já ouvi também essa expressão, tu ficou com a bexiga caída depois do parto. O que é isso? E o que causa isso? Assim, o parto, ele muda realmente toda a anatomia da mulher, né? Porque um perímetro cefálico, ele é muito maior do que o introito vaginal, do que a vagina, né? E aí, é como eu falei, vai dando a flacidez, né? Daquele trabalho de parto. Às vezes não tem só um, tem 2, 3, né? Às vezes paciente também que pega trabalho braçal, que faz muito crossfit. Não estou falando mal do crossfit, tá? Mas assim, eu estou falando só em relação ao peso. Tem mulheres que têm maior tendência a ter uma queda dessa bexiga, que é o que a gente chama de cistocele, né? E aí ela tem graus, 1º, 2º, 3º, 4º grau, né? E aí, assim, algumas é correção cirúrgica. Por exemplo, quando é só da atividade física, Otávio, muitas vezes você faz o laser e o paciente fica ótimo. Eu tenho muitas pacientes que fazem atividade física assídua, que são malhadoras e tal, e que ela tem uma pequena perda, porque tem atividades físicas que você faz, que você relaxa o seu períneo. Sim. Vou dar só um exemplo assim, o jump. Enquanto a mulherada está ali pulando no jump, ela não contrai o períneo dela. Então, essas mulheres que às vezes faz muito jump, ela tem uma tendência, às vezes, a ter um pouquinho de perda urinária. E nisso o laser ajuda bastante. E essa questão do períneo tem exercícios também, né? Tem exercício, tem fisioterapia. Eu brinco que eu digo que o laser, me desculpem as minhas fisioterapeutas queridas, que eu amo de paixão, mas o laser, eu brinco, às vezes eu digo assim, a fisioterapia é mais rápida. Não, mas tem as indicações. E realmente a fisioterapia pélvica hoje é uma coisa que está ascendente, né? Justamente, até para parir, hoje as meninas buscam as fisioterapeutas pélvicas, porque ajudam elas a preparar esse períneo, a trabalhar, a melhorar essa musculatura, justamente para elas não terem a questão do afastamento dessas musculaturas durante o parto. A senhora falou que não queria falar mal do CrossFit, mas a gente vai trazer um especialista aqui, porque tem dados que mostraram que desde que o CrossFit entrou nas academias, parece que, vou colocar aqui, mas em 10 anos de academia, você tem menos lesão do que em 1 ano de CrossFit full time nas academias. Então a gente vai trazer um especialista aqui para saber por que essa modalidade está levando tanta gente aí a ir parar no consultório médico. E não, eu não vou falar nada, mas tem alguma coisa aí, a gente vai trazer alguém que entende do assunto. Você que é crossfiteiro pode ficar ligado aí. E a senhora faz algum exercício físico? Eu, na força do ódio, 3 dias de musculação com o personal, e ele sabe que eu vou na força do ódio, porque assim, eu não gosto de academia, mas assim, né? E aí, realmente, eu parti do pressuposto que eu precisava de uma ajuda. Então, eu tenho um personal 3 vezes por semana, eu jogo vôlei de areia toda quarta-feira à noite e eu adoro minha bike. Eu também, eu gosto muito de bicicleta, também. A Larissa de Campinas, quando é recomendado usar o Implanon? O Implanon, ele é um anticoncepcional, como eu falei, um anticoncepcional de longa duração. A escolha do anticoncepcional é da paciente. Então, assim, qual é a função do médico dela? É explicar para ela, né, que existem as pílulas, existem os anéis vaginais, existem os LARCs, que é os que eu citei, os DIUs, o Implanon, e a menina ou a mulher, ela resolve qual que ela quer usar. Ela quer ter um que ela vai ter liberdade, ela vai ficar livre, ela vai trocar daqui a 3, 5 anos, 10 anos, ou ela quer ter um que ela vai usar todos os dias no mesmo horário, ou ela quer ter um injetável que ela vai tomar a cada 3 meses, a cada mês. Então, assim, a escolha é do paciente. Olha, tem criança que quer ser bombeiro, tem criança que quer ser polícia, eu sempre quis ser pai na vida. Sempre. Mas é claro, quando eu era moleque, ainda não estava pronto para ser pai, tinha uma namoradinha e era aquele negocinho, tinha lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí quando chegava na sexta, meu Deus, esqueci de tomar a quinta, a quarta, aí vai lá, toma 3 de uma vez só. Gente, hoje ela está com 26 anos,
Te amo muito, tá? Isso acontece, eu ia te perguntar justamente isso, porque às vezes para quem é mais esquecido é o ideal, né? Hoje assim, com o celular tem ajudado muito, porque tem os aplicativos que elas abaixam, até um aplicativo que é um passarinho que vai lá, pega a pílula e leva embora. Então, se você esquece, aí o passarinho não leva aquela pílula, quando ele vai no outro dia, ele leva a outra, mas não leva a que você não tomou. Sim. Isso faz com que você lembre. Então, assim, realmente, se são esquecidas, eu acho que tem que procurar um método maiorzinho, seja um injetável, os LARCs. Para mim, hoje, eu adoro trabalhar com LARCs. Essa é a verdade. Né? Porque, assim, eu acho que é praticidade, eu acho que é comodidade, a paciente fica mais tranquila. Que pense, você pega uma adolescente hoje, né, que ela já iniciou a vida sexual dela, os pais já sabem tudo. Acho que até para o coração dos pais isso às vezes fica mais tranquilo, né? Dele saber, por exemplo, que a filha dele está protegida contra uma suposta gravidez 3 anos. E tem uma coisa que é muito importante, né? Deixar que mesmo... Gravidez é só uma coisa que pode acontecer quando você faz as coisas sem se cuidar, né? Por isso que eu estou frisando gravidez. Gravidez, né? Porque, assim, se a gente for pensar em doença sexualmente transmissível, aí você tem que lançar mão realmente da camisinha, que é um dos melhores métodos, saber quem é seu parceiro, fazer exames periódicos, né? Mas para evitar mesmo doença sexualmente transmissível seria a camisinha. É o mais comum e é o que mais protege. Realmente. Inclusive, a gente está tendo, né, a gente está tendo sífilis, vários casos de sífilis retornando. Sim. Porque tem uma coisa que é muito engraçada, por exemplo, a minha geração viu Cazuza na capa da Veja, viu Freddie Mercury, então a gente viu aquelas cenas fortíssimas, né, da AIDS, e aquilo assustou. Então, a minha geração é uma geração que usava muito preservativo, sempre se cuidou. A partir do momento que o medo vai passando, isso acontece muito, não mas só... Aí eu brinco, você falou que ela tem quantos anos? 26. Mas aí era minha namorada, a gente ficou muitos anos juntos. Não, mas eu sei, mas eu tô brincando, mas eu digo assim, não era para prevenir? Era, mas assim... Porque essa é a realidade, entendeu? No nosso caso, a gente não tinha o receio das doenças, porque a gente estava junto há muito tempo. Não, mas o que eu digo assim, essa é a realidade. Aí a gente acreditava que tomando de vez em quando, esquecendo de vez em quando o anticoncepcional e tomando 4, daí compensava os dias que ficou para trás e em algum momento isso não deu certo. Mas o que eu brinquei é porque assim, ainda é uma realidade muito grande o não uso da camisinha. Sim. Entendeu? Sim. A relutância medo, de usar, né? o medo, assim, esse medo já não existe mais, né? Parece que passou a era do Cazuza, do Freddie Mercury. Passou o medo, né? Passou. E aí as pessoas deixam de ter esse receio. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é mais em relação à tua experiência pessoal de consultório. As pacientes que têm a coragem de procurar e de dizer o que elas se sentem desconfortáveis, depois a vida do casal melhora? Melhora. Essa é uma convicção muito forte. Melhora e a gente ouve assim às vezes, doutora, você devolveu o meu marido. Olha. Porque hoje a mulher ela não busca só estética, ela busca uma série de coisas e muito o bem-estar dela, né? Hoje a mulher assim ela busca uma reposição hormonal que antigamente as mulheres tinham mais receios de fazer do que hoje. Então elas buscam ficarem mais bonitas. O laser às vezes elas dão de presente pro marido. O marido nem sonha que elas fizeram o laser, mas elas fazem porque elas acham que estão dando um presente, porque acha que lubrifica melhor, porque acha que a contração muscular melhora, daí ela pensa que para ela é mais prazeroso e para ele também. Então, assim, eu acho que hoje a mulherada está indo com tudo, né? E é isso mesmo. Né? Não, e às vezes já está com os filhos grandes e vai, né, o casal às vezes tem aquela síndrome, as crianças saíram e aí você ficou tanto tempo vivendo como pai e como mãe que às vezes esquece um pouquinho dessa relação de casal, né? Sim. E às vezes faz uma coisinha assim que
volta tudo aquilo, toda aquela lembrança. Volta. Porque quem tem filho em casa sabe, eu quero ver. A gente vai fazer ainda, nós vamos chamar aqueles canais assim, tipo BBC de Londres. A gente vai colocar um casal no alto do Monte Everest e um nenê. A gente vai colocar ele dentro de uma caixa de chumbo e vai descer ele lá pro fundo do oceano. A hora que o casal começar a se beijar lá no Everest, a criança aqui vai acordar. Lá no fundo. Isso é incrível, isso é incrível. A criança é maior anticoncepcional. Acho que é uma coisa que a natureza fez para a criança não ter irmão. Então o casal começa na intimidade e a criança começa a chorar. E o que acontece quando você tem realmente um casal que está junto há muito tempo e não tem mais aquela intimidade? Quando fica sem, vamos dizer o seguinte, tá? Vamos dizer o seguinte, uma casa onde mora a gente, ela se mantém. Uma casa onde não mora ninguém, ela fica, digamos assim, abandonada muito rápido, assim, né, digamos. A gente precisa usar ou tá tudo bem, assim? Se não usar, acontece alguma coisa? Precisa fazer alguma coisa? Você me fez uma pergunta difícil. Porque isso aí é aquela história, né? Às vezes as pessoas entram no dia a dia, né? Namoram, se apaixonam, casam, aí vivem o dia a dia, aí vem os filhos. E muitas vezes essa percepção disso que você está falando é quando esses filhos saem para estudar. E aí eles se deparam no mundo, agora é só nós. De novo, e aí? Né? Cadê nós, né? Que em algum momento acaba ficando pelo caminho. E às vezes tem casais que reaprendem a conviver. Porque assim, são tantas coisas entre eles, né? E não é por maldade, é realmente como você falou. Põe 3 meninos dentro de casa e vai ter a sua intimidade, que um vai abrir a porta, o outro vai chorar, o outro vai dizer que quer ir para a cama, ficar lá também, né? E aí, quando eles crescem, que eles saem de casa, cadê nós, né? Então, assim, se não houver essa cumplicidade do casal, porque isso não envolve só... É o dia a dia mesmo, aí é o não desgaste. Tem laser que dê jeito, tem que ser na conversa. É a resiliência, muitas vezes qual tipo de relação que esse casal tem, qual tipo de cumplicidade que esse casal tem, né? Então, aí não envolve só uma questão de estética íntima, de laser, de hormônio, envolve uma coisa muito maior, uma dimensão muito maior. Muita conversa, né? Muita. Porque é muito isso, tem até casais que começam a se chamar de pai e mãe, né? Ou seja, acabou, você abriu mão do casal para ter aquelas Exatamente. Crianças. E aquilo que você percebe às vezes no teu consultório que vai além só da estética que ela está, na verdade, procurando, mas que, eu estou querendo meu marido de volta, né? E às vezes não é só a questão estética. Para quem o que você fala para essas pessoas? Olha, aí é difícil, porque você tem que saber em que ponto você perdeu ele ou você se perdeu. Porque às vezes você acha que você perdeu o seu marido, mas muitas vezes você também se perdeu. E aonde foi que vocês se perderam? Qual foi o ponto para vocês se reencontrarem novamente? Esse reencontro? Então essa pergunta tem que ser feita, né? Mas eu quero voltar e aproveitar as duas intimidades. Quando a mulher tem vergonha do próprio corpo, o que isso pode influenciar na relação de casal? A mulher, quando ela tem vergonha do próprio corpo, muitas vezes ela deixa de se mostrar para o marido, né? Que isso eu acho que é importantíssimo. Como o marido se mostra para ela, ela também se mostra para o marido, para o parceiro, né? Não vamos falar especificamente no marido, né? Então, assim, se a mulher tá de bem com ela brinca, ela dança, ela usa da imaginação, ela faz um jantar romântico, ela pega uns queijos e vinhos, ela sai para comprar uma lingerie nova. Mas se ela não tá de bem com essa parte aí vai pular muita coisa e ela deixa de aproveitar. Porque eu acho bacana quando o casal interage.
Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aí tem filhos. Não, hoje eu vou deixar na casa da minha mãe ou na casa da sua mãe. Vamos para nossa noite. Seja num lugar mais reservado, seja em casa, né? E muitas vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que elas alugam, vão para os hotéis, né? E pegam um quarto bacana, aí vão lá, coraçãozinho, florzinha, viu? E muitas vezes é para bater papo, é para brincar, é para dançar, uma coisa que eles não têm tempo em casa com criança. Então essas coisas, é pular numa cama, é se divertir. Então essas coisas fazem parte do casal. Né? Não, se você não foge da rotina um pouco para respirar e dizer, olha, nós existimos e nós não podemos nos perder, essa essência vai passando, porque é muito tribulado o dia a dia. Você que é pai, me diga. Não, e você falou a questão, assim, às vezes de dar uma fugidinha, e não é realmente só uma fugidinha para ir em algum lugar e, vamos, né, ter intimidade. Às vezes a intimidade, ela tá mais na conversa, porque com criança em casa você não consegue conversar sobre alguns temas de adulto, você não consegue falar direito do seu trabalho, você não consegue olhar para sua mulher e falar, e aí, como é que foi? Ela não vai te dar a realidade do que está acontecendo com ela, se a criança está ali do lado, né? Ela vai dar aquela amenizada, então muito olho no olho, né? Não parar com esse negócio de chamar a sua esposa, ai mãe, não, ela é mãe deles, né? Exatamente, sua ela parceira, é sua esposa, né? Ela tem nome, ela tem sobrenome, ela tem apelido carinhoso. Então esse negócio de mãe, pai, você perde a sua... O casal sai muito da curva, exatamente, né? O casal sai muito da curva. Exatamente. E essa questão, quando a gente tem a relação, todo mundo fala, porque libera vários hormônios, várias, né, endorfina, serotonina, e isso precisa também, né, para voltar pro dia a dia de vez em quando, né? Precisa. Eu, às vezes, tem paciente minha, assim, que eu brinco com ela, eu digo, pega seu marido, vai pro cinema, vai comer uma pipoca. Inclusive, até na hora de escolher as imagens aqui, eu coloquei imagens também de casais já mais de seus 60, 70, porque como é legal quando você consegue atravessar o tempo, passar pela síndrome do ninho vazio, que é quando seus filhos vão embora, passar pela crise dos 3, 5, 7, 11, sei lá quantas crises tem, e você continuar tendo carinho. Não é só estar junto, não. É o carinho. Aquele, meu avô não se separa, mas também não, parece que não estão juntos, né? São duas pessoas que moram na mesma casa. Exatamente. Esse carinho, o que libera, por exemplo, quando você tem um abraço? Libera, essa sensação é muito gostosa. O que é isso dentro do corpo, assim, quimicamente falando? Eu acho que é um pool de felicidade. Porque eu digo assim, às vezes você tá tão carente. Uma vez eu assisti uma coisa na televisão que eu fiquei, né, às vezes sentou ele era um protagonista, ele sentou numa rodoviária e ele ofereceu abraços. E você vê como as pessoas gostam de ser abraçadas. Imagine pelo seu próprio marido ou pela sua própria esposa. Quanto que às vezes isso faz falta, né? Às vezes até o tipo de beijo eu acho importante. Porque se você vê, quando você está apaixonado, o beijo é um. Você está conhecendo, você está ali, aí no dia a dia é uma bitoquinha. Cadê? Aquele beijo também faz falta. Então eu acho que o casal, ele tem que nutrir essas coisas de alguma forma. Porque a vida não são só rosas, né? Tem os espinhos, né? E também não são só os espinhos. Não são só os espinhos. Então, assim, se você deixar cair na rotina, o abraço some, o beijo some, o carinho some, uma palavra de carinho some, um amor pra lá, um amor pra cá, aí vira mãe, pai, vida. Boa, tem aqui uma pergunta que até não é em relação a como falar para o meu marido que, eu vou ter que traduzir aqui, que na hora ali da cama não é só ela que conta, o resto eu acho que ela está querendo dizer do resto do corpo também. Né? Eu acho que o marido dela está querendo ir muito direto ao ponto, vamos dizer assim. Aí eu acho que você tem que usar um pouco a imaginação, né? Opa, boa. É difícil nesse horário a gente falar certas coisas, mas eu digo uma brincadeirinha ali, um docinho aqui,
né? Você pode usar alguns artefatos, né? Esse horário é complicado. Não, e tem uma coisa que a gente estava falando até antes. A sensualidade de uma lingerie pode ajudar. Colocar aquela lingerie difícil de tirar, que daí ele vai ter que ir pro resto antes de conseguir tirar. É aquele verdadeiro presente que você dá uma aliança, mas você entrega uma caixa desse tamanho e aí a pessoa começa a tirar as caixas até ela chegar na caixinha da aliança. Então eu tenho que usar um pouco a imaginação. E eu acho, gente, que às vezes falta um pouco de diálogo mesmo. Né? Porque assim, o prazer do homem é muito mais, entre aspas, simples do que o da mulher. Sim, tanto que a mulher tem, digamos assim, prazer pela parte externa, pela parte interna. A mulher, ela é muito movida a toques, né? E fora que tem muito aquilo que você falou, para a mulher aquilo é feio, aquilo, meu Deus, aquilo é um tabu, e para o homem é uma coisa mais liberada, mais aceita, digamos Não, mas assim. até assim, para a mulher se sentir o desejo de chegar no finalmente, muitas vezes para ela é importantíssimo os carinhos. E o elogio, para ela né? acompanhar. Elogio não se fala, né? Porque elogio é bom para todo mundo. Você acorda de manhã, você vê seu bem arrumado, você diz, nossa, meu bem, você tá tão bonito hoje. Ele vai pro trabalho, ele é o pavão do trabalho. Não vai ter ninguém mais bonito do que ele. Já vai com a autoconfiança. Já vai lá em cima, com a autoconfiança. autoestima. Ele tiver algum negócio para acertar, ele vai voltar com o negócio assinado, bonitinho, porque ele foi com aquela autoestima dele. Aí você olha para ele, já vai trabalhar? Tá bom. Já sai lá embaixo, qualquer um passa por cima dele. É a mesma coisa que você pega uma mãe ali, ó, tá com 3 filhos. Um de 2, um de 5 e um de 8. Aí ela vai deixar o de 8 numa escola, o de 3 na outra, o de 2 ela vai carregar com ela, que vai segurando, vai na cadeirinha do carro. Aí o marido olha pra ela e fala assim, meu bem, você tá tão linda hoje. Ela vai deixar o da escola feliz da vida, o outro também, o da cadeirinha, ela já vem ali. Então, o carinho, gente, olha, eu acho que carinho, abraço, beijo, um elogio, você que já começa o dia com o pé direito. Porque é aquele negócio, a gente está falando de mulheres que às vezes não se sentem bem com o próprio corpo. E não tem como, ela nunca vai se sentir bem se você não falar que você ama ela, eu amo você adora seu corpo. Mas isso aí, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uma paciente, né? E por isso que eu digo assim, a gente respeita, porque às vezes o que a gente acha que não é normal, é normal. E ela foi a várias consultas e tal, e aí de repente eu falei para ela assim, olha, a senhora tem um pêndulozinho. Né? Um pêndulo é uma pele, por exemplo, quando a gente vai adquirindo uma certa idade, tem pessoas que ficam com aquela, não é uma verruga, é um pêndulo mesmo, é uma pelezinha, que às vezes você vai no dermatologista, ele cauteriza ali, tira rapidinho, não precisa anestesia nem nada. Aí ela virou para mim e falou assim, isso não pode mexer, porque isso é o bibelô do meu marido. Então, às vezes a cumplicidade é tão grande que até o que não é perfeito vira perfeito. Tem uma coisa muito interessante, eu gosto muito de artes visuais, tudo, né? Não sei desenhar nada, não sei boneco de palitinho, mas eu adoro muito. E eu lembro que a primeira vez que eles falaram assim, isso é perfeito, era quando o desenho foi imperfeito. Como é que faz para seguir a senhora? O meu Instagram é doutora Julivana Badaró. Julivana Badaró, lá eu vi que a senhora dá dicas, dá várias coisas legais. A gente posta algumas coisas e tem o direct que a gente pode trocar informações, né? E tô aí aberta para vocês. Até a próxima, não esquece, nosso consultório fecha aqui, mas continua aberto lá no nosso Instagram. Até amanhã e não esquece de elogiar sua mulher hoje, hein? Exatamente, você não esquece de elogiar o seu marido, o seu parceiro, o seu cúmplice, o seu tudo, porque você é tudo dele e ele é tudo seu ou dela, enfim. Nossa, muito obrigado. Eu quero que a senhora volte aqui mais vezes. Obrigada pela oportunidade. Esse assunto é muito grande, muito vasto.